Olá, Brasil! Quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023, o segundo encontro para a gente jogar conversa dentro, né? Adorei esse nome. Ia chamar Encontro das Quintas, mas ficava parecendo Encontro de Quinta, né? E aí, no primeiro encontro, assim, caiu no meu colo, assim, como uma inspiração divina, jogando conversa dentro. Olha que bacana. Esse que é o nosso objetivo aqui, é jogar conversa dentro. E eu vou falar mais uma vez uma coisa que eu falo sempre no primeiro dia do meu curso, que vai funcionar como um norteador, né, da nossa história aqui ao longo desse monte de encontros para jogar conversa dentro, que é uma frase de Buda que eu acho lapidar. Não acredite em nada que eu falar. Se fizer sentido para você, bacana. Se não fizer sentido para você, continua buscando, pesquisando, se informando, porque a minha intenção aqui nunca vai ser conclusiva, nunca vai ser para trazer doutrina, ideia, nada. Jogar luz no ventilador, que é melhor que titica, né? Jogar luz no ventilador, reflexão no ventilador, meio metamorfose ambulante, pode ser que amanhã eu desdiga o que eu disse hoje, não é muito provável, mas pode acontecer. A gente vai mudando de opinião, a gente vai aprendendo coisas, estudando, né? E, enfim, a ideia aqui é trazer material para reflexão, independente de qualquer coisa, né? E eu gostei muito desse tema. Esse tema vem de uma afirmação meio humorada do Sartre, né? O inferno são os outros. É claro que ele não acreditava nisso. Até porque ele falou uma coisa muito interessante também, que aparentemente diz isso, né? Não importa o que fizeram com você, importa o que você fez do que fizeram com você. Então, é claro que o inferno não são os outros. Os outros podem ser instrumentos, ferramentas para um eventual inferno, mas quem faz o inferno, quem alimenta a fornalha somos nós, né? Então, assim, eu acho que talvez a pergunta, né, e é muito oriental essa pergunta, né, quem são os outros? Se você pegar os meus 3 filhos separadamente e perguntar para eles quem é o pai deles, você vai jurar que eles têm 3 pais diferentes. E tem. E tem. Porque o outro é uma construção minha. Não é que o outro não existe. Mas como eu elaboro, como eu vejo, como eu sinto, como eu ouço, né, esse conjunto de aferições, de elaborações que eu faço a partir de um complexo de coisas das quais eu sou formado, né? Tudo que eu vivi nessa vida, tudo que eu aprendi, a forma como eu elaboro, como eu trago, como eu produzo o meu presente em função do meu passado, as heranças que eu trago de vidas passadas, se a gente acreditar nisso, eu não tenho problema nenhum com isso. A forma como funciona na vida da gente, o que a gente traz da nossa ancestralidade, da nossa genética. Então tudo isso vai forjando o outro. Como é que eu construo o outro? Tem aquela coisa que é interessante, né? Muita gente fala assim, fulano, eu conheci fulano, não fui com a cara dele. Mas depois eu fui conversar e tal, bababá, que eu vi que é uma pessoa legal. Gente, o cérebro faz milhões, eu não sei o número, de ligações, de pontes por segundo. Então, às vezes, chega uma pessoa que eu não conheço, mas aquela pessoa tem o nariz da minha professora do primeiro ano que me deu uma bronca no mês de março e aquilo foi muito ruim. Ela fez uma expressão que parecia daquela minha tia chata. Ela estava usando uma roupa que parecia a roupa que a minha mãe usou quando me deu uma bronca. Enfim, o cérebro vai fazendo essas ligações, né, inconscientes num espaço de tempo minúsculo. O tempo todo o cérebro vai construindo realidade, o tempo todo.
E é claro, a gente vai desconstruindo, vai reconstruindo na medida em que a gente vai vivendo, né? Na medida em que a gente vai processando a forma como a gente afere o que entra pelos 5 sentidos, principalmente, né? Porque não é só o único padrão de aferição. Então, eu acho que uma reflexão legal é isso, né? A gente entender que nada tem um valor absoluto. O outro não tem um valor absoluto. Se existisse um valor absoluto para alguma coisa, existiria uma unanimidade absoluta sobre as coisas. Então, bonito seria bonito para todo mundo, feio seria feio para todo mundo, ruim seria ruim para todo mundo, bom seria bom para todo mundo, e não é. Para uns é bom, para outros é ruim, para outros é chato, para outros é legal, para outros é feio, para outros é bonito, então valor absoluto não tem. Então, do momento em que a gente realiza que valor absoluto não tem, que nada na existência tem um valor absoluto, então o que vigora é aquilo que tio Einstein chamava de relatividade. Não no sentido da teoria, mas no sentido de relativização de tudo. Tudo é relativizável, tudo é relativizado, porque tudo parte de uma construção de realidade. Um chinês, um hindu, por exemplo, que são culturas que eu tenho mais afinidade, mais intimidade, não mais afinidade, mas mais intimidade, diria que tem 2 realidades acontecendo aqui, simultaneamente. A realidade e a realidade que eu experimento, porque eu a construo constantemente. Um chinês chama a realidade de Tao. Um budista vai chamar de Nirvana. Um hindu vai chamar de Brahman, de Atma. E por aí vai. Cada cultura, principalmente essas milenares, né, tem um nome para aquilo que é o absoluto. É a grande polaridade que existe na existência, é o absoluto e o relativo. E isso é profundamente explorado por essas culturas milenares. Existe uma realidade que a gente não acessa. Talvez o iluminado, o santo, seja a pessoa que desconstruiu a realidade relativa e experimenta a realidade absoluta. A realidade. O real. O real. O real a gente não acessa. Né? De alguma forma, Lacan falava de um real que a gente não acessa. Né? Mas, segundo os chineses, eu conheço mais cultura chinesa e hindu do que lacaniana. Né? Até porque você lê Lacan não entende nada, demora um tempo para se apropriar, né, daquele conhecimento. Mas existe uma realidade aqui, agora, e existe a que eu experimento, porque eu a construo o tempo todo. Isso já parte da premissa de que eu mesmo, em relação a mim, a forma como eu me experimento, também é assim. Eu experimento uma construção de mim. Eu mesmo não tenho um valor absoluto para mim. Então a gente poderia dizer que existe 2 Hernanes aqui. Existe o Hernani que é e o Hernani que está. O Hernani que é, provavelmente, está unificado com isso que eu falei, que os orientais falam que existem 2 realidades acontecendo aqui. A realidade e a que eu experimento porque eu a construo. Existe 2 Hernanes aqui dentro. Dentro, né? Como se estivesse dentro e fora. O Hernani que eu experimento, o Hernani que é, que eu não conheço, e o Hernani que está, humano, experimentando, nascendo, morrendo, transmigrando, sofrendo, né? Oscilando nessa sinuosidade que a vida oferece, né? De bem e mal, certo e errado, prazer e dor, luz e sombra e por aí vai. Isso acontece dentro e fora da gente o tempo todo. O tempo todo. Então, isso é uma consideração importante da gente fazer. Existem 2 realidades acontecendo aqui, fora e dentro. Aqui é e aqui está acontecendo no plano da relatividade, no plano da dualidade, né? Que é mutante. Porque a realidade que é não é mutante. A única realidade mutante
É a relatividade, que oscila, que está presa, condicionada na dualidade dos pares de opostos, no yin e no yang, né? No feio, no bonito, no certo, no errado, no bem, no mal, blá, blá, por aí vai. Então, esse é um ponto bacana da gente olhar para refletir, né? Porque é um conhecimento que vem de muito tempo, né? Não quer dizer que conhecimento que vem de muito tempo é conclusivo e está absolutamente certo, mas tem um bocado de tempo de experimentação e estudo, né? Então a gente tem que dar um certo crédito. Um outro aspecto que é importante a gente olhar, que está relacionado com esse, é a questão do inconsciente. E eu tenho falado isso, eu falei isso na live passada, mas é um dado que não está introjetado no inconsciente coletivo ocidental. Né? Não está. É a questão de que 0,00001% de mim é consciente. Né? Eu falei na live passada, começar pelo meu corpo. Eu não sou consciente de nada que acontece em mim. Eu sou consciente que eu respiro se eu prestar atenção, que o coração bate se eu botar a mão. E quando eu fico doente, quando dói, aí eu ganho um pouco mais de consciência. Fora isso, dentro desse milímetro de pele tem universos, galáxias em movimento constante. Né? Tem uma usina elétrica aqui mandando inputs em hertz para o meu corpo todo. Tem uma usina química de uma complexidade absurda. E vai diminuindo, né? Tem o mundo celular, o mundo atômico, o mundo subatômico, e aí é impensável. Né? Tudo dentro de mim está em movimento, tudo. 75% de líquido está em movimento. Tudo está em movimento. Eu não sou consciente de nada. Isso é corpo, né? Matéria, corpo físico. Quando a gente entra na esfera psíquica, brincou. Foi aí que o Freud se debruçou, o Jung, o Reich, essa galera toda. Né? Freud dizia que os inconscientes se comunicam. Jung entrou com a ideia do inconsciente coletivo. Isso ganha uma dimensão e a gente não é consciente de nada. A gente não é consciente de nenhuma vida que a gente viveu, se vida passada existe. A gente nasce cada vez que aterriza na barriga de uma mulher, a gente tem uma amnésia. Ancestralidade, eu conheci uma bisavó, dali para trás ninguém, e tem bilhões de pessoas atrás de mim que vieram antes, e eu não sou consciente de nada disso. Eu durmo, acordo no astral, eu considero essa possibilidade, eu não sou místico nem esotérico, para mim isso é muito natural. Eu acordo na outra dimensão, encontro gente morta, viva, aprendo, ensino, tenho a minha turma, aterrizo na cama, esqueço. 1/3 da minha vida eu vivo e não lembro. Eu lembro eventualmente de sonho, mas sonho é outra história. Poucas pessoas têm a habilidade sensitiva de ficar consciente no sonho. Eu conheci 2. No sono, eu conheço 2. Então, olha o nível de inconsciência bizarro. Isso não está introjetado no nosso pensar ocidental. Não está introjetado. A gente está ligado em fantasias, como para sempre, né? Porque a impermanência também não está introjetada no nosso pensar ocidental. A gente fica fingindo, é claro. A gente ainda tem um inconsciente coletivo poluído da ideia cristã de que a gente só tem uma vida e de que a gente já nasce pecador e culpado e só tem uma vida, né, para depois que morrer poder ser aceito por Deus ou penas eternas. Ainda tem um Satanás fungando no teu cangote tentando melar o projeto. Então, embora a gente ria disso porque a gente não acredita mais, o nosso imaginário, né, são 2000 anos dessa informação bizarra que estão aí, né, passando até pelo DNA. Então a gente fica perseguindo fugindo da finitude, né, se disfarçando da finitude, se escamoteando da finitude, porque a gente acredita no para sempre. Para sempre é algo que realmente não tem, né? A única coisa que é permanente na existência é a impermanência. O resto não é nada é permanente. Então, impermanência, inconsciente, né, são paradigmas, postulados que estão profundamente entranhados no inconsciente coletivo, na visão de mundo
de orientais, de africanos, de índios, né? Mas na nossa não. A gente fica perseguindo um para sempre o tempo todo. Considerando que eu não sei quem eu sou, porque quem eu sou, né, entre quem eu sou e como eu estou, tem um inconsciente cheio de pendências. Né? Quem separa, nubla, torna opaca essa permeabilidade entre quem eu sou e como eu estou, é um inconsciente basicamente cheio de informações que basicamente são pendências. Então, vamos lá, a gente falou de inconsciente, falou de impermanência, tem um terceiro dado que a gente tem que colocar também, que vem dessas culturas antigas, que é a questão da autorregulação. O universo, que é todo movimento, é gerenciado por esse movimento incessante e impermanente do universo, é gerenciado por uma força autorreguladora. Então, homeostase é o que há. Então, todo o universo caminha por um equilíbrio dentro de uma dinâmica de equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio. Então, a gente tem um movimento constante, a gente tem uma força de autorregulação e a gente tem um nível de inconsciência bizarramente, enormemente gigante, impensavelmente gigante. Considerando isso, a gente é largado aqui na vida com isso, com um nível de inconsciência bizarramente grande. Só que dentro dessa perspectiva de autorregulação, vamos chamar de universo para não chamar de Deus, né? Porque Deus já entra numa esfera de religião e a ideia aqui não é essa. Né? Para mim não tem sobrenatural há muito tempo, né? Há muito tempo. Né? Para mim tudo é espiritual, para mim tudo é natural, eu não vejo mais essa dicotomia de material espiritual, religioso e não religioso. Para mim tudo está dentro de uma naturalidade que aquilo que não foi descoberto ainda, né, que as culturas antigas não conseguiam equacionar de uma forma mais lógica, transformava em religião, em misticismo e esoterismo. Né? Porque os africanos, os índios, os orientais acessaram leis de funcionamento do universo tanto quanto a nossa cultura. A nossa cultura arrogante, né? A ciência ocidental é de uma arrogância absurda, né? E olha para as culturas antigas como se fossem crioulos primitivos. Eu já ouvi esse termo. E, no entanto, o grande desafio para a nossa cultura ocidental cientificista é que essa quantidade imensa de conhecimento que foi descoberto, experimentado e teorizado, né, por essas culturas antigas, a maior parte desse conhecimento veio dentro de uma embalagem religiosa. Porque foi a nossa cultura ocidental que se especializou na química, na física e na biologia, no mundo material. Porque a grande dualidade, vamos dizer assim, cultural, que o nosso universo cristão, judaico, greco-romano, ocidental experimenta, é essa coisa binária, ciência e religião, religiões cristãs. Então a nossa cultura se constrói, né? Descartes dá um pouco de refresco para isso, afastando o espírito de matéria, né? E sendo mais ou menos o pai da ciência, o pai da filosofia, mas a nossa cultura continua fazendo ping-pong, batendo entre ciência, entenda-se ciência, a ciência criada pelos europeus, né? Que só vê química, física e biologia como sendo real, e espiritualidade cristã. Aquela espiritualidade que diz que a gente tem uma vida só, que a gente já nasce pecador e culpado, que tem um Satanás fungando no nosso cangote, que tem penas eternas. E assim a gente constrói a nossa cultura. Só que o universo continua em movimento, continua no movimento de autorregulação, fazendo um trabalho que é de uma profundidade, de uma amplitude, de uma beleza, de uma importância imensa, que é o quê? Trazendo material inconsciente para a superfície.
Vários indicativos disso. Um indicativo disso é você ver que todas as civilizações que viveram sobre o planeta desenvolveram, cada uma dentro da sua realidade antropológica, sociológica, cultural, geográfica, histórica, mas todas as culturas desenvolveram formas de religião, espiritualidade, de medicinas, de filosofias e de psicologias. Basicamente em função de 3 dados. Em função da existência do sofrimento, em função do inconsciente e em função da impermanência. Esse grande tripé. Né? Buda foi muito especialista, né, no estudo e na decodificação da dinâmica e da logística do sofrimento. Né? Ele dizia que a gente sofre quando não tem, e quando tem, sofre porque vai perder. E vai perder. A gente nasce sofrendo e morre sofrendo, e entre esses 2 pontos a gente sofre. Né? Tem prazer? Tem beleza? Tem, graças a Deus. Né? Mas tem prazer e dor, tem luz e sombra, tem certo e errado, tem bem e mal, tem doença e saúde, e a gente vai quicando nesses 2 opostos. Então, a inerência do sofrimento, a existência do inconsciente e a existência da impermanência. Eu diria que é um tripé fundamental percebido por todas essas culturas antigas. E aí, em relação à impermanência, não há o que fazer. Em relação ao inconsciente, há muito o que fazer. Porque uma das coisas mais importantes que o inconsciente guarda são as raízes, causas, origens do nosso sofrimento. Então, a humanidade, ao desenvolver formas de medicina, de religião, de espiritualidade, de psicologias e filosofias, o foco dessa atividade constante e incessante da humanidade é para compreender e poder minimizar, entender, equacionar a questão do sofrimento. O sofrimento é um vetor, talvez mais importante da história da humanidade. A finitude. A própria ideia de finitude traz sofrimento. E a impermanência é a própria expressão da finitude. Então, se a gente considerar que o universo nos dotou, eu vou falar de um jeito bonitinho, né? Se Deus fez a gente com um nível tão bizarro, imenso, profundo e amplo de vida inconsciente, esse mesmo Deus, seja lá quem ele for, né, dotou a existência de inúmeros. Infinito é exagero, mas inúmeras formas, inúmeras dinâmicas, inúmeras estratégias para que esse mundo inconsciente venha para a superfície. Meditação não é outra coisa. E eu poderia dar uma lista aqui, né? De Buda a Freud, de Shiva a todo, a Jesus, né? Sempre tem esses 2 componentes. A questão do sofrimento, que é central, e a questão do inconsciente, que na nossa cultura, talvez seja a cultura onde essa informação é mais nova. Porque os gregos já falavam nisso e tal, antes do Freud também, mas quem populariza isso, quem cria uma escola, uma tecnologia para operacionalizar esse inconsciente é o Freud. Esse nome fica famoso a partir do Freud. Então, terapia, meditação, né, yoga, tanta coisa, né, que tem essa função de trazer material inconsciente para a superfície na tentativa de compreender e equacionar de uma forma mais eficiente e rápida o nosso sofrimento. Legal. O que isso tem a ver com os outros? Tem a ver que talvez uma das formas mais presentes na nossa vida para que esse material inconsciente venha para a superfície é se relacionar. O Capra, aquele que escreveu o Tal da Física, ele falava uma coisa bonitinha, eu não decorei o parágrafo, mas ele dizia que a relação entre as coisas somos nós, é mais importante do que as coisas que se relacionam, porque as coisas precisam se relacionar
para descobrir que não são coisas, que são um. Talvez isso seja a desconstrução dessa prisão da relatividade que a gente vive para a experiência da unidade que a gente não vive. Por isso que eu comecei falando que os orientais falam que tem duas realidades acontecendo aqui. A realidade e aqui é o experimento, que quem constrói sou eu. Então, a desconstrução dessa estrutura relativizante e a imersão, o resgate da perspectiva do absoluto talvez seja o que chamam de iluminação, nirvana, santidade, moksha e por aí vai. Né? Talvez, porque a gente não sabe. A gente só supõe e escuta o testemunho dos milênios e, para mim, parece bastante pertinente. E aí, vamos lá. Estratégias que a vida encontra para, através dos relacionamentos, material inconsciente vir para fora. Eu tive um professor que dizia um negócio muito interessante. O primeiro presente que a gente recebe, quando sai da barriga da nossa mãe, ao nascer, é um espelho colado no peito. E a gente passa a nossa vida vendo o nosso reflexo no outro e refletindo o outro no espelho no nosso peito. Outra coisa interessante também, quando eu trabalhava em consultório, eu fiquei 10 anos trabalhando em consultório no Rio, e era muito comum ver gente jovem, né? Aquele jeito carioca de falar. Ouvi muito isso. Pô, se relacionar, que merda, né? Se relacionar, pô, bababá, porque, pô, a gente se apaixona, transa pra caramba, pô, é maravilhoso, né? Um êxtase e tal, bababá. Aí depois, pô, fica ruim. Fica ruim? Então, a gente se apaixona para quê? Para criar vínculo. A gente não se apaixona só no sentido romântico-erótico, não. A gente se apaixona por qualquer coisa, por amigo, pelo trabalho, por bens materiais, tarará. A gente se apaixona para criar vínculo. E aí, quando a gente se apaixona, a gente faz o quê? E não é deliberado. Isso é natural. Eu mostro o meu melhor. Porque se você já chegar para uma pessoa que você está afim, mostrando a sua sombra, você não, né? Desculpa aí, mas não come ninguém, né? Não rola nada. Então a gente mostra o nosso melhor, cria vínculo, transa pra caramba, né? Aquele surto que a paixão traz, que bom que aquilo também tem um tempo de validade, né? Porque seria impossível viver anos naquele surto, né? Você não pensa mais no trabalho, não pensa mais em nada, só pensa na pessoa, enfim, transa pra caramba, aquela coisa. Criou vínculo? Aí o trabalho começa. Aí eu começo a olhar para o seu espelho e você começa a olhar para o meu. Como a nossa cultura não privilegia esse tipo de conhecimento, a gente trabalha sempre com a ideia de culpado e vítima, é sempre a culpa é do outro, o inferno são sempre os outros, né? Porque a gente precisa tirar essa batata quente da mão e jogar para alguém, porque no imaginário coletivo está essa informação cristã da culpa e do pecado. Então a culpa é do outro, a culpa é do Adão que comeu a maçã, né? É do Satanás que obriga você a fazer o mal. E aí, como a gente não aprendeu nada disso, né? Essa cultura sistêmica, transpessoal, holística, isso tem meio século. A gente está começando a aprender agora esse tipo de dinâmica, né? Interpessoal. Para quê? Para que a gente possa ter mais competência, para que esse encontro de humanos possa ter mais eficiência. Para que a gente entenda. O Jung falava isso, eu acho que o Hermann Hesse também falava isso. Aquele básico, né? Se eu me incomodo com alguma coisa em você, é porque o meu psiquismo, conscientemente ou não, reconhece aquilo em mim. Porque tem duas forças que operam no universo nessa dinâmica da autorregulação. Na verdade, quem gerencia a impermanência é essa dinâmica da autorregulação. Quem gerencia a autorregulação é uma coisa que os indianos chamaram de lei do karma. É a lei de causa e efeito. Né? Para cada ação tem uma reação
opostos na mesma intensidade, só que nesse caso não é cartesiano nem mecanicista, como Newton, né? É uma lei de causa e efeito que funciona dentro de uma realidade holográfica. Porque o universo, a física quântica já sabe que o universo é uma estrutura holográfica, né? A neurociência já sabe que o cérebro funciona dentro de um funcionamento holográfico. Então, a lei de causa e efeito não é uma lei de bateu, levou. É uma lei que funciona dentro dessa perspectiva holográfica e multidimensional. E tem dois braços da lei do karma, em termos operacionais, né? Na administração desse movimento de autorregulação, que uma o Dr. Jung chamou de sincronicidade. Né? É a coincidência, é quando incide, co. E a outra a gente chama de ressonância. Ressonância é a cola da similaridade emocional, frequencial, vibratória, psicológica, comportamental, né? Sempre que se encontra uma similaridade, aquilo cola. E faz o quê? E traz esse material para a superfície. Então, quando eu caso com alguém e que a paixão passou, a ressonância começa a funcionar. Aquilo que eu reconheço em você, que é aquilo que me incomoda em você, mas que é meu, começa a me incomodar e eu imputo a você a culpa por isso. E vice-versa. Porque a gente aprendeu a operar assim, na culpa. Na culpa. O inferno é o outro. O inferno é o outro. Quando, na verdade, a forma de operacionalizar isso mais eficiente seria eu reconhecer. Eu reconhecer que através daquela relação, né, eu estou me espelhando no outro. E tudo aquilo que eu estou sentindo, é claro que eu estou generalizando, é claro que não é só isso, é muito mais complexo do que isso, mas no centro da dinâmica está isso, ressonância e sincronicidade. A gente não se encontrou à toa, a gente não se apaixonou à toa, porque não existe acaso. Acaso quer dizer que não tem causa. E absolutamente tudo no universo tem causa, e isso não quer dizer que existe destino pré-traçado, tá? O fato de entender que não há efeito sem causa não é de forma nenhuma a indicação de que existe um destino pré-traçado. Porque senão a gente continua olhando para a vida sob um olhar mecanicista cartesiano da nossa cultura ocidental. Vamos lembrar que a lei do karma, né, quem inventou isso foram os indianos, é estruturado em cima de uma perspectiva holográfica, de uma perspectiva multidimensional que não é bateu, levou. Então não dá para racionalizar, é muito mais complexo. Né? Quando eu encontrei a Gabriela, que a gente se apaixonou, nós dois viemos com todas as nossas vidas passadas, com toda a nossa ancestralidade, com todo o acesso que a gente faz com a mente coletiva, com o inconsciente coletivo, com tudo, com a forma como a gente operacionalizou tudo que a gente viveu nessa encarnação desde a nossa concepção. Então a gente chega no outro com muita coisa, mas principalmente com um inconsciente cheio de pendências. Porque se a gente entende que o universo é uma estrutura que funciona dentro de uma autorregulação, a autorregulação não aceita pendência. Então, tudo o que eu não curei, não resolvi, não aprendi, não melhorei em vidas passadas, vai pulando para as vidas futuras. Tudo aquilo que a geração de uma família não curou, não resolveu, não aprendeu, não capitalizou evolutivamente, vai pulando para as outras gerações. Constelação conhece essa dinâmica bem. Então, pendência, né? Todos nós dormimos com uma lista de pendência do nosso lado no travesseiro. Pendências de toda a ordem. Tudo aquilo que não foi curado, que não foi melhorado, que não foi aprendido, que não foi capitalizado evolutivamente, fica na pendência. E o universo todo trabalha para que pendências sejam resolvidas. E aí, por isso que desde que a humanidade existe,
vem se construindo. Então eu posso resolver pendência de N formas. Olha quantas religiões existem. Olha quantas escolas de psicologia existem. Olha quantas linhagens, escolas, filosofias, técnicas orientais, xamânicas. A vida foi produzindo formas incessantes, métodos, técnicas, tecnologias, metodologias incessantes, conhecimentos incessantes. Para quê? Para que material inconsciente venha para a superfície. De uma forma direta ou indireta. Objetivo ou subjetivamente. Porque é aí, nesse lugar, que mora as causas, as raízes, as origens do nosso sofrimento. O nosso sofrimento é sintoma de pendência. Olha que lindo! Tristeza, medo, raiva, angústia, baixa autoestima, ansiedade, defeito, falha, imperfeição, tudo isso é sintoma. De quê? De pendência. Dependência. Dependência. Olha, eu vou ampliar mais esse espectro ainda. Né? Quem quer que seja Deus, antes de morar no paraíso, mora dentro da gente. Vamos recolocar Deus dentro da gente. Seja lá quem ele for. Eu não sou uma pessoa religiosa, não sou teísta, eu sou panteísta ou panenteísta, enfim. Né? Para mim, tudo. Né? Se há um Deus, é absolutamente tudo. No relativo e no absoluto. Então eu estou incluída, a gente está incluída nessa história. Então, quem quer que seja Deus está dentro de mim. Lembra aquela história? Tem dois Hernanes, o Hernani que é e o Hernani que está. Entre o Hernani que é e o Hernani que está, tem uma muralha inconsciente cheia de pendências, produzindo sintoma. Entenda-se, produzindo sofrimento. Porque não é só sofrimento interno que é sintoma, sofrimento externo também. Aí é mais desafiador para a gente, né? Porque perda, roubo, doença, acidente, traição, decepção, frustração, o inferno que os outros produzem. Tudo isso é co-criado, co-atraído por mim. Porque dentro de mim tem um Hernani que é o um, com todo o um, e que sabe exatamente o que o Hernani que está precisa viver, aprender, exercitar, para dissolver essa prisão da relatividade e voltar a se experimentar como absoluto. É isso que Índia diz, que China diz, que budista diz, que xamanismo diz, que africano diz, que todo mundo diz. Em cada um do seu jeito, né? De uma forma genérica. Então, é preciso muita maturidade para a gente poder fazer essa alquimia, né, de trocar a culpa pela corresponsabilidade. Não tem ninguém culpado de nada. Aliás, uma coisa importante também aqui de dizer. Uma coisa é sentimento de culpa, outra coisa é ser culpado, tá? São coisas diferentes. Sentimento de culpa é indício de bom caráter, tá? Eu te ofendi, eu te machuquei, eu te traí, eu te ofendi, eu estou sofrendo por isso. Então eu sinto um sentimento de culpa porque eu te feri. Bacana, eu estou sofrendo. Por isso que em Ho'oponopono, constelação, em muitos caminhos assim, mais transpessoais e sistêmicos, né, não se usa mais a ideia de perdão, se usa a ideia de sinto muito. No Ho'oponopono, quando você pede perdão, você pede para o teu eu superior, para Deus interno. Para o outro você fala sinto muito. Sabe por quê? Porque 100% de tudo que a gente vive, com 100% de todo mundo, é uma cocriação. É 50% de cada um. A gente está falando de multidimensionalidade. Tem uma outra coisa também que é muito desafiadora para a gente, é entender que a realidade não é a realidade cartesiana e mecanicista que a gente está inserido aqui ainda, não. A realidade holográfica, multidimensional, né, que o Oriente sugere, que a visão sistêmica sugere, são estratos de realidade simultâneos, paradoxais.
Eu sou feio e sou bonito. Eu sou péssimo e sou maravilhoso. Eu sou mentiroso e verdadeiro. Eu sou horroroso e maravilhoso ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Porque são estratos de realidade diferentes. Na vida como um todo também. Eu vou dar um exemplo horrível, né? Que é muito chocante, tá? Só para jogar assim bastante luz no ventilador. O estuprado é sócio do estuprador. O assassinado é sócio do assassino. Mas vamos entender isso, tá? Porque muita gente ouve eu falando isso e fala assim, então tudo bem, estuprar, tudo bem, nada. Nesse extrato de realidade que a gente é consciente, que a gente afere com os 5 sentidos, elabora com a nossa mente, talvez estuprar seja das piores coisas que um ser humano pode fazer por outro, com outro. Assassinar. Isso é crime. E tem que ser execrado. E tem que ser combatido. E tem que ser punido. Sempre. Sempre. Então isso é uma coisa. Mas isso é no extrato de realidade aqui. Num outro extrato de realidade, vamos para o mundo espírita, que fala de uma outra dinâmica que não é legal, que não é moral, que é moral e ética, ainda é moral e ética, que é a dinâmica kármica. É uma outra dinâmica. É uma outra realidade. Você vai ler Chico Xavier, Divaldo, então tem toda aquela dinâmica, aquela política kármica, né? Então eu nasci assim para te fazer isso, porque na vida passada e tal. Então tem todo um sistema de autorregulação calcado na dinâmica da reencarnação, do karma, da lei de causa e efeito. Existe um outro extrato de realidade, eu vou ficar só nesses 3, tá? No concreto material aqui da vida real que a gente experimenta, no extrato kármico e o extrato sistêmico. No extrato sistêmico já não tem mais moral nem ética. Aliás, o Bert Hellinger falava que Deus não é bonzinho nem malzinho. Deus não opera segundo as leis jurídicas, morais e éticas que o ser humano construiu. Se para regular o sistema, Deus, a vida, né, o universo, tiver que matar teu filho, botar fogo na tua casa, tirar tua perna num acidente, Deus faz. Porque Deus não é bom nem mal. Deus é uma estrutura de autorregulação. Então, no nível sistêmico, não tem mais certo e errado, bem e mal, ética, moral. Tem leis de autorregulação muito pontuais, que o Hellinger sacou algumas, né? Como a lei do dar e receber, que eu acho que é a mais importante. Então, é um outro olhar. Né? Quando a gente fala do outro, a gente tem que olhar para tudo isso. Olha quanta coisa está sendo oferecida para a gente nesse mundo atual, para que a gente possa se reeducar, para que a gente possa reeducar nossa visão de mundo, para que a gente possa reeducar a relação que a gente tem com a gente. Porque o resto é fruto disso. A qualidade com a qual eu vivo dentro de mim, a qualidade com a qual eu me relaciono comigo, determina todo o resto. Todo. O outro vai ser também uma projeção disso. O outro também será uma projeção disso. O outro pode ser muita coisa, gente. Está me ocorrendo uma coisa aqui muito, muito clássica. Claro que eu vou falar de uma forma geral, genericamente. Eu me lembro, quando eu era adolescente, bem jovem, a minha mãe teve uma história muito difícil com o pai. O pai dela saiu de casa, ela tinha 12 anos, e ele era um cara muito estúpido, e nunca mais apareceu. Esse avô eu vi uma única vez, e depois que ele saiu de casa, minha mãe ouviu 2 vezes, e uma terceira quando ele estava morrendo e ligou para ela para não morrer sozinho. E a minha mãe era muito sequelada, muito sofrida por causa disso. E eu me lembro do meu pai falar, meus pais se separaram, eu tinha 12 anos, e o meu pai falou muitas vezes, ele não tinha nada a ver com o sistêmico, nem eu, nem ele, nem ninguém falava disso, mas eu ouvi muitas vezes meu pai dizendo que quando eles brigavam, ele percebia nitidamente que a minha mãe estava brigando com o pai dela através do meu pai. Isso é um movimento que o sistema faz com o outro.
O sistema de autorregulação, né? O sistema não está nem aí se você não é tua vida retrasada. O sistema não está nem aí se você não é tua bisavó. O sistema, o campo, só vê a necessidade de autorregular. Então, coisas que acontecem, repito, estou falando de uma forma genérica porque é muito mais complexo. Uma esposa vai tentar, é claro que tudo é absolutamente inconsciente, uma esposa muitas vezes vai tentar resolver as suas questões não resolvidas ou mal resolvidas com seu pai através do marido. O marido vai tentar resolver as questões não resolvidas e mal resolvidas com a mãe através da esposa. Os pais projetam nos filhos muitas das questões mal resolvidas ou não resolvidas com seus próprios pais. Então, o campo, o sistema tem esse movimento de jogar para frente na tentativa de autorregular. O sistema não é lá muito inteligente porque isso aí tem 100% de chance de não funcionar. Eu não sei por que é assim, uma coisa que não funciona, mas é assim, e a gente sabe que é assim. As constelações, por exemplo, trabalham muito dentro dessa dinâmica. Então, o outro sou eu. Né? Ou como diria um budista, não tem um outro. É claro que tem um outro, né? Não estou dizendo que vocês não existem. Eu estou dizendo que entre eu e a Gabriela, a minha esposa, tem a Gabriela, né? Tô eu aqui e a Gabriela ali, a Gabriela humana, aquela que que existe independente de mim. Entre eu e a Gabriela tem a Gabriela que eu construí. A gente está falando de multidimensionalidade, de xamanismo, de Oriente, né? Então vamos chupar essa manga. A Gabriela que eu construí, ela é simultaneamente igual e diferente da Gabriela original. Ela é e não é ao mesmo tempo. Isso é um grande... Para um hindu é mole, para um índio é mole essa perspectiva. Ela é e não é ao mesmo tempo. Não dá para dizer que a que eu construí não é. Também não dá para dizer que é. No sentido relativo, ela é real. No sentido absoluto, ela não é. Existe uma Gabriela independente de mim. E existe a Gabriela que eu construí. As duas são reais, enquanto ela estiver encerrada na prisão da relatividade. Vocês que eu construo são simultaneamente reais e irreais. É muito doido isso, né? Mas se a gente não se apropriar dessa perspectiva, que é mais profunda, que é mais ampla, que é mais inteligente, se a gente olhar para um universo que se autorregula o tempo todo, que é impermanente e que tem um nível de inconsciência tão abissal, esses caminhos que estão sendo apontados por essas culturas antigas talvez sejam bons indicadores. Não como verdades absolutas, ninguém é perfeito, né? Hindu não é melhor que a gente, africano não é melhor que a gente. O que eu acho que eles levam uma vantagem sobre a gente é justamente na visão de mundo, que são culturas que têm uma visão de mundo holográfica, multidimensional, que consideram o inconsciente, que consideram a impermanência, que consideram essa grande lei de causa e efeito de autorregulação universal, que consideram que existe uma dimensão que é relativa e uma dimensão que é absoluta, né? Até uma coisa interessante, que é bacana no mundo do yoga, né? Todo mundo conhece esse termo, porque é Maia. Tem alguns termos, né, de culturas estrangeiras que, quando entram na nossa cultura, ganham, às vezes, outros significados, ou se subverte um pouco o significado, né? Karma é uma das coisas que aconteceu isso aqui. Karma virou azar, né? Quando, na verdade, lei do karma não tem nada a ver com azar. Peraí que eu queria falar outra coisa aqui. Não, porque me deu um branco, eu esqueci o que eu estava falando aqui. Ai, gente. Quando me dá branco na aula, os meus alunos me ajudam, né? Aqui não tem ninguém para me ajudar o que eu estava falando. Deixa eu tomar uma aguinha aqui.
Bom, eu estava falando de conceitos que entram na nossa cultura, que ganham outros. Maya, beleza, valeu, valeu, valeu. Maya. Maya não é ilusão. Maya quer dizer uma coisa que é e não é. Shankara, que era um grande filósofo, foi um cara que foi assim, junto com Buda, assim, o luminar dos filósofos na Índia. Ele dizia o seguinte, olha que coisa interessante, sobre o ponto de vista da relatividade, eu sou separado de vocês, sou separado da natureza, sou separado do universo. Do ponto de vista do absoluto não tem separação. É muito claro para essas culturas orientais esse axioma, esse postulado de que existem duas realidades acontecendo aqui. A realidade que é e a realidade que eu experimento. Isso é Maya. Ilusão é uma outra palavra na Índia, é Mithya. Mithya é uma coisa que não existe. Maya não é uma coisa que não existe, é uma coisa que existe e não existe. A Gabriela com a qual eu me relaciono, do exemplo que eu estava falando lá atrás, ela existe e não existe. Ela existe na medida que ela existe independente de mim e ela não existe na medida em que essa Gabriela que eu construí não existe no sentido absoluto. Ela só existe enquanto uma construção que eu faço dela o tempo todo. O tempo todo. A gente se constrói o tempo todo. E a gente se constrói, repito, de uma forma basicamente inconsciente, com material que vem dessa vida, de vidas passadas, da nossa ancestralidade, do inconsciente coletivo. E por um cérebro, como eu falei lá no início, que faz milhões de ligações, pontes, sinapses e conexões numa fração de segundo. Isso é o grande fomentador das construções. Porque no fundo, gente, a gente está falando de memória. No fundo, a gente está falando de memória. Nós somos um grande apanhado de memória. Memórias que vêm de vidas passadas, memórias que vêm da ancestralidade, memórias que vêm pela genética, memórias que vêm pelo inconsciente coletivo. Memórias. Memórias. E memória basicamente quer dizer pendência. Aquilo que foi posto no seu campo, que você cocriou no seu campo como exercício evolutivo e você não deu conta. O campo não está nem aí se foi em vida retrasada, se foi na geração do teu trisavô. Não está nem aí se foi quando você era pequenininho no jardim da infância nessa encarnação e não lembra. O campo só vê necessidade de se autorregular. Então, o outro acaba tendo, nesse sentido, a mesma função que terapia tem. Em terapia, em psicanálise, a gente tem transferência. O que é a transferência? Senão uma forma de ressonância. Né? Uma conexão ressonante entre duas pessoas. Para quê? Para que material inconsciente venha para fora. O que é meditação? Senão uma entrada homeopática no inconsciente para que material inconsciente venha para a superfície. E por aí vai. O universo todo trabalha incessantemente, dentro e fora da gente, no micro e no macrocosmo. Para quê? Para que nessa estrutura de impermanência, gerenciada por uma força de autorregulação, material inconsciente, que é a grande maioria de tudo, possa vir para a superfície. Na prática, né? Na prática, no casamento, em casa, né? Foi o tema da live passada, né? Como é que a gente é em casa, né? Em casa. Né? Quando a gente é ser humano, né? Me lembro muito do Grof, do Stanislav Grof, um dos pais da psicologia transpessoal, dizendo que quando você se sentir muito rei da cocada preta, quando você achar que está muito evoluído, vai passar uma semana com seus pais. Como é que a gente é em casa? Né? Quando o bicho pega, quando pega na raiva, no medo, na tristeza, na angústia, na baixa autoestima, na menos-valia, como é que a gente se comporta frente ao outro?
que nos traz um inferno, que nos mostra um espelho, que nos convoca, né, para que a sombra venha para a luz. Só que a sombra vir para a luz e isso ter um encaminhamento bacana, precisa de alguma tecnologia, que é o que a gente está falando aqui. Né? Eu acho que a gente pode pegar emprestado da Índia, da China, dos índios, da África, da psicologia, da psicanálise, das terapias holísticas, subsídios. Porque a gente fica fazendo looping. Isso é uma coisa que o cérebro faz. Aquilo que não se resolve, se repete. Como Jung falava, vira destino. Porque o campo só vê autorregulação. Não regulou, pula para a vida seguinte. Não regulou, pula para a geração seguinte. Não regulou, continua a repetir. Quantas vezes eu recebi gente em consultório com essa fala? Ah, por que todo namorado me trai? Ah, por que eu sempre sou roubado? Ah, por que eu sempre me machuco? Ah, porque nunca meus patrões gostam de mim? Sei lá. O que você não viu, não curou, não resolveu, não equacionou? Que o universo precisa produzir recorrência. Recorrência é uma das formas. É um tipo de sintoma. Recorrência é um sintoma. Assim como acidente é sintoma, doença é sintoma, medo é sintoma, tudo é sintoma. Sintoma é uma linguagem que a gente tem que aprender a se alfabetizar. E a gente só vai aprender a se alfabetizar na linguagem do sintoma, principalmente quando a gente abandonar a linguagem da culpa e da vítima, a linguagem do pecado, a linguagem da vitimização, a linguagem do inferno são os outros. Eu cocrio o meu destino. Eu sou corresponsável, eu coatraio tudo. Só que esse eu é um eu muito mais amplo do que esse eu que eu me experimento. Esse é um desafio para a gente, e a gente tem que chupar essa manga. Quem coatrai um câncer não é eu, Hernanizinho, aqui, que estou aqui, eu jamais coatrairia um câncer, ou um acidente, ou um roubo, ou uma traição de uma esposa. Então quem coatrai? O universo que habita em mim. Essa força autorreguladora que também está em mim. Essa força inteligente. Essa é uma perspectiva também, né, que eu acho que eu não falei, eu devia ter falado isso no começo, porque é a coisa mais importante. Essa estrutura que é impermanente, que é autorregulada, que tem a lei do karma como gerente, é inteligente. A inteligência e a consciência são subjacentes a toda a existência. Tudo é inteligente e consciente. O problema é que, para a neurociência e para muita gente da psicologia e da psicanálise, é difícil descolar a ideia de que consciência é uma coisa que é produzida por um cérebro ou que só é expressa por um cérebro humano. Índio, por exemplo, aprende a interagir com a consciência que existe nas pedras, nos bichos, nas árvores, orientais também, africanos também, né? Porque são seres animistas, culturas animistas, culturas que consideram que está tudo vivo e que todos nós compartilhamos uma única alma, um único espírito, um único inconsciente, uma única existência. Olha quanta coisa a gente tem que aprender. Olha quanta coisa a gente tem que se reeducar para sair desse ping-pong de recorrência, de vítima culpada, de certo e errado, de bem e mal, né? Essa coisinha que é medíocre que a gente fica vivendo em casa, nas nossas emoções, na nossa relação com a gente, né? Porque a gente não aprendeu quase nada. Olha que lindo que de um século para cá, quantas culturas têm entrado na nossa cultura, né? Através dessas culturas antigas e através das ciências de ponta. Olha como é lindo o que a física quântica tem trazido, o que a psicologia transpessoal tem trazido, o que a parapsicologia tem trazido, o que a psicologia tem trazido. E esse encontro, que ainda é complexo, né? Ainda não houve esse encontro, porque a nossa ciência ela tem um fundamento, né? uma infra muito grande numa postura racista,
né? Quando o europeu, o inglês chega na África, na China, na Índia, na Austrália, né? E vê aqueles povos de uma evolução evoluidíssimos dentro de um outro paradigma, dentro de outras visões de mundo, dentro de outras dimensões de cultura e compreensão, e olham de cima para baixo aqueles povos, consideram todos primitivos. E a ciência se constrói com essa arrogância que ainda existe, né, de que é o homem branco da ciência, europeu, cristão judaico, que detém, né, a palmatória do que está certo, do que está errado, do que funciona e do que não funciona. Então eu acho que de um século para cá a gente está experimentando essa entrada, né, lenta, e que talvez produza um encontro, né? A gente já vê muita gente da psicologia, da medicina, da ciência, né, fazendo essas pontes, né? O Capra, o Ken Wilber, o Amit Goswami, Deepak Chopra, né? E tanta gente, né? Em todas as áreas, né? Médicos comuns já tendo um olhar mais humanista, mais holístico, né? Mais integrativo, né? Psicólogos já tendo um olhar mais espiritualizado, e isso vai. Claro, tem muito oba-oba, tem muita picaretagem, isso é normal, tem muita modinha, mas isso é uma dinâmica. Né? Isso é uma dinâmica que vão, né, rompendo estruturas, né, disrupções. É muito complexo demais para que a gente espere o encontro de Oriente com Ocidente, de antigo com moderno, como se fossem cavalheiros se encontrando numa festa. Não, não vai ser. Vai ter muito mal-estar. Vai ser sempre complicado, porque a vida é complexa demais para ser tudo muito simplório. Então, gente, é isso aí, não é? Esse é o nosso segundo Jogando Conversa Dentro. E na quinta-feira a gente volta, às 20 horas, para conversar mais, tá? Eu queria dizer para vocês, bom, sempre que eu estou distribuindo os meus e-books de graça, é só entrar em contato comigo e pedir, que eu ministro 2 cursos de formação, né? Uma formação de alinhamento energético, há 20 anos que eu ensino pelo Brasil. Está sendo aberta daqui a poucos dias o lote de pré-venda do curso que é a cereja do meu bolo, que é o curso de alinhamento energético no Carnaval, aqui no Rio, em Pati do Alferes, lá no Monte Caruná. Já é o 13º ano que eu dou curso lá. Então, fica esperto, entra na minha bio, que você vai ter mais informação, né? Vai entrar um botão em algum momento para você entrar no grupo de WhatsApp, tem 10 vagas de lote com descontaço, tá? Semana Santa em Brasília, no Planeta Verde, que é um lugar maravilhoso também. Eu vou estar ministrando o curso de terapia sistêmica da respiração, que é um método que eu desenvolvi também nos últimos 20 anos. Eu andei circulando muito no yoga, na respiração holotrópica, no rebirthing, no renascimento, e desenvolvi um método próprio, que está muito legal esse curso também. Também é um curso de 9 dias, um curso residente. O curso de alinhamento, em geral, não é residente. Esse curso do Carnaval é residente. E os cursos de respiração são sempre residentes, tá? E para terminar, o treinamento para o desenvolvimento e educação da sensibilidade e da sensitividade, que está na Hotmart já há 3 meses, 25 vídeos, 3 e-books, desconto nos meus cursos, acesso a mim incondicional, R$ 95 até 31 de dezembro. Tá bom? E é isso aí. Estou à disposição de vocês. E essa live vai ficar gravada no meu Instagram, vai para o meu canal de vídeos no YouTube e vai virar podcast no Spotify. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Até quinta, para a gente jogar mais conversa dentro.